O que esse nome representa para vocês, ou o que passa na cabeça de vocês, os 7 portais da prosperidade? Pode começar pela Ivone, que chegou por primeiro. O que é os 7 portais da prosperidade? Não sei te responder. Sério, não sei. Para mim é novo, estou curiosa para aprender, mas não sei te dizer, sério. Tá, ótimo, maravilha. Rúbia, você que chegou depois, quando você ouve assim essa frase, essas palavras, 7 portais da prosperidade, o que vem na sua mente? Oi, pronto. Então, eu acredito que a gente carrega bastante crenças limitantes, né? Da nossa família, mãe, antepassados, e de repente isso pode impactar, a gente pode ter bloqueio para destravar, né? Só que assim, como destravar, o que também não faço a mínima ideia. Tá, obrigada, Ru. E você, amor? Imagina. Quando você pensa em 7 portais da prosperidade? Eu acredito que sejam, assim, não ferramentas, mas, assim, eu acho que existem vários aspectos que precisam ser trabalhados para que a gente realmente consiga ter prosperidade, né? Enfim, acho que é o que eu conseguiria falar a princípio. Tá. Então vamos lá. Eu vou contar um pouquinho para vocês, apesar que vocês já me conhecem, outras menos, outras um pouquinho mais. Mas eu sou Jaqueline da Silva Moraes, atualmente Jaqueline Mor, porque eu sou líder de mulheres, né? Então, eu trabalho liderança feminina, empoderamento feminino, empreendedorismo feminino. Então, por isso, hoje eu me posiciono como Jaqueline Mor, mas o meu nome de nascimento é Jaqueline da Silva Moraes. O que representa Jaqueline da Silva Moraes? É a minha identidade, são as minhas raízes, quem criou, porque o meu nome eu ganhei, né? Então, Silva por parte de mãe, Moraes por parte de pai. Então, a gente quando chega nesse mundo, a gente já vem com uma assinatura, digamos assim. A gente já vem com um padrão sistêmico, a gente vem com um padrão sistêmico familiar, que é desse pai e dessa mãe. Só que esse pai e essa mãe também veio de outro padrão, ou seja, os avós. E esses avós vieram de bisavós e tatravós, e assim lá de geração em geração. Então, até aproximadamente 700 gerações antes da gente, a gente traz o nosso DNA. Vocês já imaginaram isso? 700 gerações. Ou até mais, né? Então, todo esse programa, porque daí a gente pode falar de programa, tá? É um programa que já vem instalado em nós. Por exemplo, quem que disse que medo é aquela coisa que a gente sente aqui? Quem que criou o medo? Quem que desenvolveu o medo? Por que o medo existe? Vergonha, culpa, alegria, que são as emoções mais arcaicas que a gente sente. Então, esses programas, isso são programas de sobrevivência. Ele vem de uma mente chamada reptiliano. Já ouviram falar mente reptiliana? Ou, cientificamente, arqueocórtex, para ficar mais chique, né? Cientificamente, arqueocórtex. De uma forma bem leiga, reptiliana. O que é reptiliana? É tipo um réptil, igual um jacaré, igual uma cobra. Réptil. Ou seja, esse programa... Você tinha falado antes? Fala, amor. Você tinha falado antes, essa mente reptiliana vem da necessidade de sobrevivência? Foi isso que você falou? Isso, é a nossa primeira mente
de sobrevivência, tá? Essa mente, ela é arcaica, ou seja, ela deixa registrados os instintos de sobrevivência mais arcaicos. O que é o instinto de sobrevivência mais arcaico? Respiração. A gente não fica sem respirar. O nosso coração. Então, assim, eu preciso falar, pulmão, vai lá, inspira aí todo esse oxigênio, transmuta esse oxigênio, agora solta esse oxigênio, vira aí carbono. Eu preciso ficar dando esse comando pro meu corpo ou o meu corpo faz isso sozinho? Automaticamente, naturalmente. O corpo faz isso naturalmente. Então, este programa reptiliano é um programa de sobrevivência. E esse programa vem de lá da nossa ancestralidade, que são os ancestrais mais arcaicos. Os mais primitivos, lá do tempo da caverna, por exemplo. Só que aí esse instinto ainda vive dentro da gente. Por isso que, às vezes, a gente sente medo. Por isso que hoje a gente tem o neocórtex. Nossa, mas será que existe razão para eu sentir medo disso? Aí a gente faz perguntas. Então, com o passar dos anos, nossa mente ela foi evoluindo. Só que esse programa arcaico de sobrevivência ele ainda existe e sempre vai existir. A questão é, hoje nós temos o neocórtex, que é uma mente mais evoluída, né? Por exemplo, para alguém criar esse celular, Wi-Fi, todo esse mundo aqui que a gente vive hoje, tecnológico principalmente, quem conseguiu moldar isso aqui é a mente neocórtex, a nova mente. Senão a gente ainda estaria lá atrás como os répteis, reptilianos, tipo os nossos ancestrais lá da caverna. Então a gente tem um processo de consciência evolutiva, tá? Vocês estão me acompanhando? Um processo de consciência. Então isso é nível de consciência. Não significa que eu seja melhor do que você. Tá travando um pouquinho, meu. Estão conseguindo me ouvir? Ivone, Rúbia? Tá travando um pouco o meu. Tá. Mas eu não sei se é só o meu que tá travando. Então, o que acontece? Se estiver travando de todas, me avisa aí. O que acontece? Nós vamos passando por estágios evolutivos de consciência. O que a gente precisa fazer para alcançar o que a gente deseja? Por exemplo, sucesso na carreira, recursos financeiros, aumentar os ganhos financeiros. A gente precisa sair desse padrão de sobrevivência arcaico. O que é esse padrão, se a gente fosse trazer numa linguagem atual? Por exemplo, a preguiça. Por exemplo, a procrastinação. Por exemplo, eu vou ficar aqui sentada, deixa que as coisas aconteçam. Então, hoje, já não funciona mais assim. Então, os nossos antepassados, por mais que eram mais primitivos recursos, ele queria comer, ele saía lá de dentro da caverna, sei lá, matava um coelho, matava alguma coisa, caçava, trazia para dentro de casa e comia, ou as frutas, então tava ali, ele pegava. Hoje a gente vive uma realidade totalmente diferente, então a gente quer ter casa, a gente quer ter carro, a gente quer trabalhar num lugar bom, sei lá, viajar. Então, nós fomos evoluindo. Então, só que essa mente, para algumas pessoas, ela não consegue acompanhar essa mente, que é a mente evolutiva, que é o neocórtex. Então, a gente tem que o quê? Desenvolver o neocórtex. A gente precisa sair. Por isso que muita gente fala, vocês precisam sair da zona de conforto. Não sei se vocês já assistiram palestras motivacionais, coaches e terapeutas, enfim. Por que o pessoal fala que tem que sair da zona de conforto? Porque senão fica nessa mente arcaica aqui. Obrigada, Ru. Então, aqui está o neocórtex. Só que no meio do neocórtex tem uma outra parte da nossa mente que é o
Límbico. O que é o límbico? É as nossas emoções. O amor, a raiva, o nojo, a alegria, a tristeza, a vergonha, a felicidade. Então, a gente passa por 3 níveis de consciência, tá? Um nível arcaico, um nível emocional e o neocórtex. Estão me acompanhando? Sim. Para a gente chegar onde a gente deseja, eu quero sucesso na carreira, eu quero mais dinheiro, eu quero saúde em abundância, a gente precisa desenvolver o neocórtex. E o que é o neocórtex? A minha capacidade de aprendizado. Eu preciso aprender coisas novas todos os dias. Hoje foi muito interessante que eu sempre levo meu cachorro para fazer xixi, né? E sempre faço o mesmo caminho. Aí hoje eu passei por debaixo de 2 árvores. E eu falei, nossa, gente. O segundo é o límbico, Rúbia, cérebro límbico. E aí passei por debaixo de 2 árvores, assim, que eu nunca tinha passado antes. Gente, é outra energia, é outra sensação, apesar de passar pelo mesmo caminho. Ou seja, ali o meu cérebro registrou um caminho diferente. Quando a gente fala de expansão da consciência, que vocês vão ver muita gente que você precisa expandir sua consciência. O que é expandir sua consciência? A sua capacidade de aumentar o aprendizado. Nós precisamos aprender todos os dias uma coisa nova. Vocês têm noção disso? Todo dia a gente precisa aprender uma coisa nova, senão a gente fica lá naquela mente arcaica. E a mente arcaica não sai do lugar, gente. A mente arcaica não foi feita para prosperar, a mente arcaica não foi feita para trabalhar, a mente arcaica foi feita para sobreviver. Ou seja, tomar água, fazer sexo, o que mais que é sobrevivência arcaica? Dormir. Então tem gente que fica aqui, só dorme, come e faz sexo. Tá na sobrevivência. Eu preciso colocar o meu cérebro neocórtex para expandir. Como que expande neocórtex? Quanto mais eu aprendo habilidades novas todos os dias, mais eu expando o neocórtex. Então, hoje, vocês são privilegiados. Era para ter mais alunas aqui, porque só tá vocês 3. Não chegou as outras alunas e acho que nem vai chegar. Ou seja, vocês estão com sede nessa expansão. Vocês querem expandir. Vocês estão prontas para expandir essa consciência. E é só a partir da expansão da consciência que a gente alcança a prosperidade. No reino material. Né? Porque vocês querem mais dinheiro, vocês querem sucesso na carreira, expandir a consciência. Então, a gente tem esses 3 níveis de consciência. A gente precisa sair do primeiro nível de consciência, que é o ancestral, que é o arcaico. Porque essas 3 mentes não existe separação. Então, em algum nível energético e emocional, que daí são as memórias, a gente está alinhado ainda com esse padrão ancestral arcaico. Então, por exemplo, por que hoje a constelação, quase todo mundo conhece constelação familiar, né? As pessoas estão buscando essa expansão de consciência. O que a gente percebe nos campos de constelação? Que muitas vezes a gente não consegue prosperar na vida porque a gente está preso a esses padrões arcaicos de sobrevivência ancestrais. Através da energia, através das memórias. Então, lá no nosso cérebro límbico existe uma glândula chamada hipotálamo. E essa glândula, ela registra as nossas memórias. Só que as nossas memórias, elas vão passando de geração em geração. Então, todo trauma ou dificuldade ou crenças limitantes
que os nossos pais e ancestrais viveram fica registrado nesse campo. E a gente vai passando esse campo de geração em geração. Então, o sistema que quer prosperar, ele precisa evoluir o neocórtex. Aumentar a capacidade de aprender e desenvolver o intelecto, a inteligência. Estão caminhando comigo? Então, a gente vai passar por esses 3 níveis. Mas por que 7 portais? E eu tô falando de 3 níveis. Mas não são 7 consciências? São 7 consciências, mas só que elas são separadas assim, ó. Vamos pegar aqui, ó. 3 consciências, elas são inferiores. Essas 3 consciências inferiores estão ligadas com tudo isso que eu falei. Ancestral, sobrevivência, cérebro reptiliano, medo, vergonha, culpa. A gente vai passar por esses 3 portais aqui, tá? Então, 3 são inferiores. Um portal é um mediador, é o fodástico, é o poderoso. Quem que é esse portal intermediador? Escreve aí, ó, consciente, consciente. A mente consciente. Esses 3 níveis inferiores que eu falei, que é mente inferior, se vocês quiserem anotar, né? Mas vocês vão ganhar a gravação também, fiquem tranquilos. Mas quando a gente escreve, a gente aprende mais. Ó, então a gente tem 3 mentes inferiores, 3 consciências a nível inferior. E o ancestral tá aqui nesse inferior também. Depois a gente tem o intermediador, que é a mente consciente. A mente consciente, ela é o intermediador entre o céu e a terra. Olha que lindo. A mente consciente é um intermediador. Ela faz conexão entre as coisas do céu e as coisas da terra. Porque a mente superior, que são os outros 3 níveis de consciência, estão mais conectados com a espiritualidade. Entendeu? Então, nós temos uma parte da nossa mente que é arcaica, ou seja, está na sobrevivência, está nessa terra. Nós temos uma mente consciente que está tendo noção de tudo isso que está acontecendo aqui, e a gente tem uma mente superior que está conectado com a parte mais suprema, guias espirituais, mestres ascensionados, Deus, Espírito Santo, Alá, né? Os anjos, o que vocês acreditam da fé de vocês, porque esse é algo mais surreal que a gente fala. São os milagres, né? Então, a gente vai passar por esses 7 portais. Então, a gente vai desde as coisas da terra, o intermediador da terra, e depois essa mente mais superior. A mente superior, quando a gente atinge essa consciência superior, é quando a prosperidade vem com facilidade. Aí a gente não precisa fazer esforço. Então, vocês vão aprender esses 7 portais, e o primeiro é o portal raiz, tá? Portal raiz. Esse portal raiz, eles nos conecta com a terra, tá? Então, só o próprio nome já diz, raiz. Se a gente for pensar numa grande árvore, para essa árvore, ó, imaginem agora essa grande árvore, né, alta, cheia de galhos, e esses galhos cheios de folhas, uma árvore bem abundante, bem linda, com um tronco grosso. O que faz segurar essa árvore lá no alto e ter essa copa toda abundante, cheia de folhas? A raiz.
Então, as raízes, quanto mais profundas, quanto mais aterrada, mais alta e mais abundante é a árvore. Então, a gente precisa entender os dois lados da moeda. Quanto mais alinhada eu estou com a minha ancestralidade, mais abundante eu me torno. Por quê? Quem nos nutre são os nossos ancestrais. E aqui a gente começa a entrar na parte energética, na parte emocional, na parte da terra, na parte espiritual. A própria natureza, ela é ancestral, porque a natureza está aqui bem antes da gente. Então, quando a gente se conecta com a respiração, quando a gente se conecta com o nosso corpo, quando a gente se conecta com a natureza, eu estou me conectando com essa força ancestral, com essas raízes. Agora, qual que é o problema? Muitas pessoas se desconectam dessa ancestralidade, se desconectam da natureza, se desconectam do corpo e ainda fica honrando a dor ancestral. O que é a dor ancestral? Os ancestrais que viveram nos tempos de guerra, que perderam a vida muito cedo, né? As dificuldades financeiras e por aí vai. Então, às vezes, a gente também paralisa os nossos projetos porque a gente fica numa lealdade oculta. Então, por exemplo, ancestrais que passaram fome, às vezes a pessoa não consegue prosperar porque ela se sente culpada em ter condições de se alimentar quando seus ancestrais não tinham nada para comer. Então, lá quando a gente chegar no intermediador, que é a casa da alma, vocês vão entender que assim, a nossa alma, ela quer se sentir pertencente. E muitas vezes esse pertencimento é parar os próprios projetos de vida para ficar honrando a família original, a ancestralidade. E a gente tende a repetir o mesmo ciclo. Por isso que a gente precisa todo dia fazer algo novo. Quando a gente faz algo novo, a gente está quebrando o padrão sistêmico ancestral. Então, a gente precisa fazer 2 movimentos. De honrar essa ancestralidade, de dizer, ei, vocês ainda vivem em mim. Isso tem que ficar muito bem claro. Tem uma frase que eu gosto que é assim, ó, o futuro é ancestral. Pra gente olhar para aquela árvore lá, para a copa daquela árvore, e ainda imaginar ela cheia de frutas, por exemplo. Essa copa só tá lá em cima porque é a raiz que está sustentando ela. Então, quando a gente pensa em futuro, eu preciso estar muito bem ancorada nessa energia ancestral. Por quê, Jaque? Porque senão vai vir um medo. Imagina essa árvore grande crescendo, 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 e daí de repente alguém vai lá e tira as raízes dela. O que acontece? Ela cai. Ela não tem mais sustentação. Então, por mais que a gente faça diferente dos nossos pais e dos nossos ancestrais, energeticamente a gente precisa estar conectado com eles, porque isso é nutrição vibracional. Nutrição vibracional. Então, como que a gente se conecta com essa ancestralidade? Vamos lá. Diz pra mim, como que vocês acham que a gente se conecta com essa ancestralidade? Jaque, bom, eu não sei se tá certo, mas assim, eu procuro sempre realmente sentir dentro de mim, aceitar que eles estão em mim e sempre falar, olha, hoje eu quebro esse padrão por vocês.
Hoje eu deixo de fazer algo que eu sempre fiz por vocês, por todos vocês, por todas vocês que não tiveram essa oportunidade. E eu tento trabalhar isso dentro de mim sempre quando eu lembro, assim, me dá enfim, uma luz, assim, e aí eu já tento me conectar dessa forma, assim, sentindo que eu também sou eles e eles também, sabe, é tudo junto ali, uma coisa, não sei explicar, mas eu tento fazer dessa forma. Sim. Só o fato da gente trazer essa consciência, a gente já está se conectando, mas existe ainda algo bem mais simples e fácil, que é eu chamo a força dos meus ancestrais. Olha que lindo! Vai lá, ó, segura aqui na mão, assim, isso. Então vamos fazer um exercício, ó, coluna bem retinha e começa a respirar lá. Três respirações bem profundas. Junta as duas mãos assim, ó, chacoalha os braços e diz: eu chamo a força dos meus ancestrais. Eu chamo a força dos meus ancestrais. Eu chamo a força dos meus ancestrais. E visualiza os seus ancestrais chegando e se alinharem atrás de vocês. Olha que lindo, gente. Vocês não sentiram uma paz? Vocês estão sentindo o que eu estou sentindo? Não sentiram uma paz? Quando os nossos ancestrais chegam, a gente tem a certeza de que a gente está na vida. A gente tem certeza que a gente pertence a um sistema e que esse sistema nos nutre. A gente precisa pedir. Eu chamo a força dos meus ancestrais, ó. E tem que fazer isso com o corpo, porque o corpo é terra, né? Os ancestrais, principalmente os mais arcaicos lá, já estão no plano espiritual. Então, eu preciso trazer essa força para a matéria, para a terra, o meu corpo, né? O corpo de vocês. Ó. Então, ancora, fecha o punho. Eu chamo a força dos meus ancestrais. Tem um mantra que vem assim, ó, eu chamo a força, eu chamo a força, eu chamo a força. Força da terra pra me ancorar. O que é a terra? É os ancestrais. Nossa, tô toda arrepiada, que lindo, né, gente? A Ivone acho que tá até chorando. E me arrepiou. Então a gente tem que lembrar que essa força, ela existe dentro da gente. E quando vier o medo de crescer, o medo de ser grande, o medo de prosperar, chama a força dos ancestrais. Por exemplo, não sei se eu vou conseguir tal emprego, não sei se eu vou conseguir fazer essa transição de carreira, não sei se eu vou conseguir pagar a conta. Cara, chama a força dos seus ancestrais. Tenho medo da solidão, medo de ficar sozinha. Você nunca tá sozinha. Eu sinto lhe dizer que vocês nunca estão sozinhos. Eu sinto amor, né, em dizer isso. Porque às vezes não vem assim, nossa, que medo de ficar sozinha, medo da solidão. Chama a força dos seus ancestrais. Vocês viram a paz que veio quando a gente fez agora o exercício? E isso é só um exercício assim, ó, gente. Tipo, o básico do básico.
Então a gente chama a força dessa ancestralidade para quê? Para trazer a gente para a terra, para a matéria. Porque quem não está ancorado na terra não faz dinheiro. A cara da Ivone. Quem não está ancorado na terra não faz dinheiro, porque o dinheiro é da terra, o dinheiro é matéria. Se a gente estiver desconectada dessas raízes, o dinheiro não vem para nos nutrir ou não vem o suficiente. Então a gente precisa tomar a força ancestral, que é a energia da terra. Foram eles que abriram os portais para que a gente chegasse aqui. Sem os nossos ancestrais a gente não existiria. Não existiria a Jaqueline, nem a Ivone, nem a Monique, nem a Ruby, nem ninguém. Eles abriram os portais. E o primeiro portal que a gente precisa abrir, então, qual é, gente? Para a prosperidade vir? Raiz. O portal raiz. Eu preciso me lembrar de onde eu vim. E eu preciso honrar de onde eu vim. Então, as pessoas que elas falam assim, essa família, por mim, que morra todo mundo. Né? Essa família aí, a pessoa que ela não se sente pertencente à família dela, ela vai estar sempre em crise, se não é no dinheiro, é na carreira, se não é na carreira, é no amor, se não é no amor, é na saúde, porque prosperidade não é só dinheiro, né? Prosperidade é você estar na vida e a vida estar fluindo, você prosperando, você crescendo em todos os sentidos, saúde, física, mental, emocional, dinheiro, amor. Então, as pessoas que estão desconectadas com suas raízes, ela tem dificuldade em prosperar. E o primeiro portal que a gente precisa curar é o ancestral. Então, vocês já aprenderam a tomar forças ancestrais. A gente já chamou, então eles já estão aqui, certo? Que a gente chamou. Eu não sei vocês, mas eu senti uma paz enorme no meu coração. Eu senti que parece que veio uma luz aqui pelo lado direito, ó. E aí veio aquela paz, fez assim. E agora que os nossos ancestrais estão aqui, ó, o que a gente vai fazer? Traz eles aí, ó, na mente de vocês, mesmo que vocês não conheçam todo mundo, mas imagine eles aí atrás de vocês. Toda essa força ancestral tá aí. E nós vamos falar o seguinte, ó. Podem verbalizar junto comigo, tá, gente? Para quem vai assistir depois, verbaliza, faz tudo igual. Queridos ancestrais. Queridos ancestrais. Eu honro a vida que ganhei por meio de vocês. Eu honro a vida que ganhei por meio de vocês. E eu sou muito grata por essa vida que chegou até mim. E eu sou muito grata por essa vida que chegou até mim. Obrigada pelo sim que vocês me deram. Obrigado pelo sim que vocês me deram. Eu escolho honrá-los na vida. Eu escolho honrá-los na vida. E farei algo de bom com a vida. E farei algo de bom com a vida. Peço que me abençoe e abençoe os meus caminhos. Peço que me abençoe e abençoe os meus caminhos.
E agora vai sentindo toda essa energia ancestral no seu corpo, ó, sinta. E vai agradecendo, só agradece. Obrigada, queridos ancestrais, pela vida que chegou até mim. Eu os vejo, eu os incluo, vocês ainda pertencem. Vocês ainda fazem parte da minha história. E eu vou honrá-los na vida, no sucesso e na abundância. Gratidão. Eu não sei vocês aí, o que vocês estão vendo, mas meus ancestrais estão se abraçando, assim, estão todos felizes se abraçando pelo reconhecimento. Muito lindo. Viram, gente? É um exercício simples, mas se não tem disciplina, se você não faz, se você esquece de tudo isso, você não consegue tomar a força deles. Então, um dos portais que é extremamente importante para a prosperidade é a disciplina. Uma disciplina de oração, de conexão com a terra. Então, se a gente está falando de raízes, se a gente está falando do primeiro portal, que é o portal raiz, a gente precisa estar se conectando com a nossa espiritualidade, com a nossa ancestralidade e com a terra. O que é a terra? Preciso estar com os elementos, tomar água, me alimentar bem, dormir bem, pisar na grama, ouvir os pássaros, abraçar uma árvore, tudo que está conectado com as raízes. Cuidar do meu corpo, que é a principal raiz, da prosperidade. Se você não cuida do seu corpo, meu amor, você não prospera. O corpo é essa raiz, é o fruto dessa raiz. Através desse corpo nascem outras frutas. Então a gente precisa cuidar muito bem do nosso corpo. E aí entra a disciplina dentro desse primeiro portal. Dormir cedo, acordar cedo, se alimentar bem, tomar água, fazer as orações matinais e antes de dormir. Então, sempre antes de dormir, se conectar com o seu corpo, relaxar, soltar, deixar todo o estresse, a ansiedade para lá. E se conectar com a sua espiritualidade, com seus ancestrais, fazendo uma oração, ancorando essa energia, renovando a sua energia. Quando acordar de manhã, a primeira coisa, ancora. Ouça os pássaros, abra a janela, deixa o ar entrar. Então, o ar também é energia vital. O ar está no planeta Terra, precisa dessa energia vital. Primeira coisa, toma um copo de água quando você acordar, para você alinhar toda a energia das suas células. E aí você está aqui ancorando a energia da Terra. A mamãe está dando aula para os alunos, tá, Willa? Olá! Lindo. Tudo bem? Tudo bem? Oi! Que lindo! Olha um frutinho ancestral aqui. Oi! Como você chama? Pronto, amor. É que é bolacha? Ó, a mamãe colocou um negocinho pra você comer ali, ó. Pega. Obrigada. Então, esse é um frutinho a vida continuou, né? Então, os nossos filhos, os nossos projetos, o que significa isso? Significa, né, que a vida continuou. Então, a gente precisa dizer isso para os nossos ancestrais. Olha, queridos ancestrais, a vida continuou.
Graças os portais que vocês abriram para a gente chegar aqui. Então, para a gente se conectar, ó, eu chamo a força, lembra? Aqui. Respiração consciente. O que é essa respiração consciente? Eu trago a respiração para o corpo 3 vezes. Fez a respiração consciente 3 vezes, punho fechado, chacoalha. Eu chamo a força dos meus ancestrais. Eu chamo a força dos meus ancestrais. Eu chamo a força dos meus ancestrais. Depois que eu chamei meus ancestrais, eu faço as minhas preces, as minhas orações, agradeço a vida, né? Falo, queridos ancestrais, a vida, né? Ó, me abençoe, que eu vou seguir minha vida, mas eu quero que vocês estejam comigo nessa nova fase. Vocês podem falar para eles também, assim, as novidades. Olha, queridos ancestrais, agora existe a tecnologia. Nós não precisamos mais trabalhar embaixo de sol ardente, como vocês fizeram. Hoje existem máquinas que fazem isso. Hoje o dinheiro vem com facilidade. Cai um Pix lá. Tudo isso tem que atualizar os ancestrais. Porque senão aquela energia ancestral arcaica lá fica batendo na gente e a gente não consegue evoluir. Porque a gente está falando só de uma dimensão vibracional. Então a gente tem que atualizar eles. Olha, nasceu um netinho, o nome dele é Noah. Tem que atualizar os ancestrais. Então assim, ó, vamos trazer um pouquinho da visão sistêmica da constelação. Bert Hellinger, que é um dos que propagou as constelações, ele trabalhou um tempo como missionário na África do Sul. E uma vez por ano, as tribos, o que eles faziam? Eles desenterravam o ossado dos ancestrais, colocavam esses ancestrais no meio da sala, faziam um ritual e falavam assim, vocês ainda pertencem. Vocês ainda fazem parte. Olha, nasceu aqui o netinho XYZ aqui. Essa era a forma deles honrar essa ancestralidade, tomar a força ancestral. O que nós podemos fazer aqui? A gente não vai trazer, né? Senão a gente vai até preso. Ué, a gente chama a força e aí ancora tudo isso. Mamãe, mais linguiça, mais Quer linguiça. mais linguiça? Gente, vocês me dão um minutinho que eu tô aqui com meu filhote. Então, vamos fazer uma pausazinha rapidinho e a gente já volta. Sim. Nem é. 5 minutinhos e a gente já volta aqui, tá bom? Bem, né? Vamos lá, amor. Muito bem. Voltamos lá então, gente. Acho que a Rubia caiu. Alguma dúvida, Ivone? Quando a gente for, antes de dormir, chamar eles também, é isso? Eu entendi? Pode fazer quando você dorme, quando você acordar. Isso. E aí sempre lembrar assim, eu chamo a força, né? Você está chamando a força ancestral. Escrevi. Sabe, Jaqueline, eu estou fazendo também um curso online de barra de Axis. Muito
Muito bom, barra de Axis. Juliana Iene. Eu não conheço os professores, assim, mas a técnica eu conheço. É muito bom. Gostando, viu? Então, bastante. Comecei ontem, né? Que Mas olha, é tudo uma busca mesmo. Aquilo que você me falou, né? Mas se você reparar, quando a gente fez lá Primeira. eu sinto assim de você, né? Quando a gente começou lá, aqueles primeiros exercícios lá que a gente fez com as mesas, lembra? Nossa, está totalmente diferente, assim, no meu ponto de vista, né? Lembra que eu tava assim, tipo, meio, nossa, depressiva, né? Vida, né? Sim. Sem saber o que estava até fazendo ali. Isso Tudo a gente. já mudou bastante, e deu uma renovada, assim, né? E eu fiz o curso de mesa magnética. Olha só. Já dá para começar a trabalhar como terapeuta. Tá? Aí eu perdi a vergonha, a timidez, né? Não vale vergonha. A timidez, saber o que falar, né? Saber como. Então, tudo isso vai me ajudar, eu tenho certeza. Eu estou sentindo, eu Começa, estou mais. começa assim fazendo alguns atendimentos voluntários, daí você destrava assim essa timidez, entendeu? Uhum. Legal. Vamos lá então, vamos voltar aqui. Vamos. Que a Rubia daqui a pouco entra. Então, lembrando, a gente precisa dessa disciplina, porque a disciplina é o que nos aterra, certo? Então, vamos lá. Para a gente começar a entrar no fluxo da prosperidade, a gente vai trabalhar, então, essa disciplina. A gente precisa começar com essa faxina. Uma faxina ambiental e uma faxina mental, tá? Então, o que vocês vão fazer, não agora, literalmente, essa semana até a próxima semana, né? Porque a gente vai ter um encontro por semana nas próximas 7 quarta-feiras, né? Contando com hoje. Vão dar 7 encontros, tá? Então, qual que vai ser a tarefa de vocês? Vocês vão tirar do ambiente de vocês, do guarda-roupa de vocês, desapegar. Então, por exemplo, aquela roupa que tá lá no guarda-roupa, sei lá quantos anos você não usa a bendita da roupa. Por que você tá com aquela roupa lá? Quando você tá apegado a essas coisas materiais, assim, que você não usa, isso é memória. Você tá guardando toda a memória que você passou com aquela roupa, né? Com aquele tempo que você comprou aquilo e você não tá desapegando. Então, quando a gente quer que entre prosperidade, a gente precisa deixar embora aquilo que não serve mais. Tá? Então, abre os armários de vocês, faz a limpeza dos potes, joga pote fora, doa, vende. Panela que você não usa, doa, vende, ou sei lá, joga fora, doa, né? Então, vocês vão fazer durante essa semana uma organização. Primeiro na casa, joga tudo, ou doa, ou vende aquilo que você não usa mais. Tá? Depois dessa organização ambiental, você vai para a disciplina mental. O que é disciplina mental? Eu vou cuidar daquilo que eu penso e eu vou cuidar daquilo que eu estou colocando dentro de mim. Então, por exemplo, eu vou ficar assistindo coisa ruim, coisa negativa? Não, porque aquilo está entrando na minha mente e está contaminando a minha mente. Então, eu vou tomar cuidado com o que eu estou pensando, eu vou pensar coisas boas. Então, por exemplo, questão financeira, que todo mundo, né? Eu quero trabalhar a vida financeira. Então, comece a pensar quais formas eu posso aumentar minhas condições financeiras. O que eu preciso fazer para aumentar minha renda? Como que eu administro melhor o meu dinheiro? Como que eu me relaciono com o meu dinheiro? O que eu penso sobre o dinheiro? Então, começar a trocar sentimentos e pensamentos de escassez por dinheiro de abundância.
Então, por exemplo, quando eu abro minha conta bancária dá um desespero, sei lá, tem R$200 lá, um exemplo. Não, mas espera aí, isso aqui são sementes. E esse R$200 vai virar 2.000, 3.000, vocês entenderam? Todo dinheiro, ele é uma semente. Então, não importa o quanto que tá lá na tua conta bancária, enxerga aquilo como prosperidade. Olha, isso daqui é semente. E toda semente vira árvore. Vira fruto. Então, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Como que eu multiplico? Como que eu utilizo da melhor maneira? Então, sempre no pensamento de positividade. Então, a disciplina, primeiro, vai organizar a casa de vocês. Ambiente desorganizado, mente desorganizada. Tá? Se abrir o guarda-roupa e cair aquele monte de roupa, pelo amor de Deus, pra que tanta roupa assim? Quando a gente tem o guarda-roupa cheio, assim, ó, e a gente não usa a roupa, se você usa, tá tudo bem. Mas se você não usa essas roupas, é como se você estivesse fazendo por você e por quem não pode ter aquelas roupas. Acúmulo, sabe? Vou dar o meu exemplo. Toda vez que eu ia comprar roupa, eu sempre comprava roupas iguais. Dois shorts igualzinho, do mesmo estilo, na mesma cor, às vezes. Me diz pra quê? Aí eu descobri numa constelação que eu vim de uma gestação gemelar, que eu tinha uma irmã gêmea. Nossa, eu sempre comprava pra mim e pra irmã gêmea. Olha que louco. Gastava em dobro e muitas vezes usava só uma peça, porque eu sempre gostava só de uma, e deixava a outra guardada. Pra quem? Pra irmã gêmea, vocês entenderam? Depois que eu entendi isso, nunca mais meu guarda-roupa teve peça dupla. Agora eu só compro aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero e aquilo que eu vou usar. Você vê, gente? Então a gente não precisa ficar sustentando os nossos ancestrais, nem os nossos irmãos abortados. Não. Vou viver só por mim. Vou trabalhar só por mim. Não preciso trabalhar pelos ancestrais, entende? Então, quando a gente faz essa faxina dentro de casa, essa organização, eu tô dizendo isso pra minha mente. Eu preciso fazer só por mim, não preciso fazer pelos outros. Senão, se fica acumulando as coisas, se você for ver pote, ou se abre o armário, lá tá cheio daqueles pacotinhos de arroz, macarrão, um monte, mas você usa um, daí fecha, deixa guardado, usa outro, fecha, deixa guardado. Tá sustentando família que não é sua. Não precisa. Ó, um potinho de arroz, pra mim, ó, desse daqui sustenta eu e meu filho e meu esposo. Aí as pessoas podem pensar assim, meu Deus, mas só 1 quilinho de arroz? Mas mora 20 pessoas dentro dessa casa? Não, então 1 quilinho de arroz dá. Vocês entenderam? E ainda, gente, às vezes vai pro lixo. Fala, olha aqui, ó, comprando 1 quilo de arroz e ainda vai arroz pro lixo? Vocês já imaginaram? Porque muitas vezes a gente, no campo da alma, às vezes a gente não está sustentando só a gente está sustentando também os nossos que não tiveram condições de comer. Então, quando a gente quiser assim, quebrar esse ciclo, você pode assim, ó, pega um pouquinho de arroz cozido, põe num prato bonito, assim, fala, esse daqui é por todos os meus ancestrais que não tiveram condições de comer. E faz uma oferenda assim carinhosa e diga, agora eu fecho esse ciclo de escassez. Agora eu posso comprar só por mim, pra mim. Não preciso mais sustentar inconscientemente os meus ancestrais. Já viu aquelas pessoas que você vai assim na casa e faz um monte de comida? Pra quê? Às vezes nem come e joga fora. Não precisa. Então, todo o acúmulo, lembre, você não está sustentando só você está sustentando você e as pessoas da sua família que não tiveram condições de ter. Roupa, comida, calçado, alimentos que ficam lá mofando dentro do armário, um monte de pote, um monte de panela, vocês não estão sustentando só vocês, está sustentando o sistema de vocês também. Aqui em casa a gente só tem 2 conjuntinhos de xícara e só usa 2. Para que usar mais? Quem mais eu estou sustentando essa família? Não, aqui só mora 3 pessoas
2 adultos e uma criança, só tem um copinho de criança e 2 xícaras de adulto, e ponto final. Não tem aquele monte de gente que tem um monte de xícara e um monte de não sei o quê, e usa tudo quando vê a pia tá assim, ó, transbordando de louça. Tá alimentando os ancestrais. Entendeu? Então, a partir de hoje, você diz assim, ó, hoje, a partir de agora, eu faço só por mim. Eu não preciso mais fazer por quem não pôde ter. Então, vocês vão fazer essas 2 tarefas essa semana. Organização da casa. Ó, Rúbia, presta atenção. A tarefa da semana. Organização da casa. Jogar tudo fora que não usa mais. Roupa, objeto, vende, troca, doa. Tá? Então, é uma organização lá externa. Depois, organização interna. O que me incomoda que hoje eu não quero mais carregar? Aí isso vocês vão escrever. Então, por exemplo, sei lá, sinto escassez de dinheiro, sinto falta, sinto que a minha vida não anda, sinto que procrastino. Você vai escrever isso. Aí você escreveu isso que você não quer mais carregar? Oi, Virgínia! Como é que vai? Você para Tá variar de bucho free, né? nunca, né? Tá chegando no finalzinho da aula, meu amor, mas depois você assiste que ficou gravada, tá? Não era 8? Não, era às 7, amada. 7 horas. Nossa Senhora! Eu vim para a praia. Eu estou em Itaó. Então você estava mais com a mente relaxada. Ó, a gente já tá quase encerrando, mas ficou gravado, você assiste, que dá para você fazer tranquilamente, tá bom? Tá. Então agora eu já tô passando a tarefa da semana. O que a gente vai fazer de tarefa da semana? A gente tá falando sobre organização e disciplina, tá? Tá. Para a gente prosperar, a gente precisa ter um ambiente organizado. Então, onde tem acúmulo de coisas, a gente não está fazendo só por nós, tá, Virgínia? A gente está fazendo também por quem não pôde ter, inconscientemente. Então, a tarefa é desapegar daquilo que eu não uso mais, seja roupa, talher, panela e por aí vai, tá? Então, a primeira tarefa de casa, organização, desapegar. Toda vez que a gente deixa uma roupa ir, vocês podem reparar, sempre chega uma roupa nova. Quando eu deixo um sapato velho ir, sempre chega um sapato novo, tá? Se você não usa, não tem por que ficar parado ali criando mofo, tá bom? Depois, a outra parte é disciplina mental. Então, essa parte de organizar o mental de vocês vão escrever. Pega um caderno lá e uma caneta, escolhe um dia da semana para fazer esse exercício e vocês vão escrever assim, ó, lixo emocional de um lado. Então, o que é um lixo emocional? Medo de faltar dinheiro, medo de não ser bom o suficiente, procrastinação. Tudo isso é lixo emocional. Medo de não ter dinheiro para pagar as contas, medo de fazer uma transição de carreira, medo de não ter emprego, tá? Tudo que é aquilo que preocupa vocês vão escrever nesse papel. Escreveu lá no papel, aí vocês vão fazer o seguinte exercício. Vocês vão visualizar o pai e a mãe de vocês atrás de vocês. E depois os avós e depois os ancestrais. E aí vocês vão olhar para aquilo dali, ó, e vocês vão escrever a seguinte frase, ó. Eu honro vocês, queridos pais e queridos ancestrais. Eu honro vocês. Mas a partir de agora, eu escolho ser um pouco diferente de vocês. Mas a partir de agora, escolho fazer um pouco diferente de vocês. E aí vocês podem ler isso, ó.
eu sinto medo da falta, medo de não ganhar o suficiente, medo de não conseguir dinheiro para pagar as contas. Fala, verbaliza todo esse lixo emocional que você escreveu. E você fala assim, olha, isso não me pertence mais. E tá muito difícil para mim ficar carregando, eu não quero. Então eu devolvo de forma muito amorosa para vocês. Vocês vão verbalizar, vão falar. Eu devolvo de forma amorosa isso para vocês. Porque se tá ali, vocês só estão repetindo o padrão, entendeu? Porque se os seus pais e ancestrais fossem prósperos, ensinassem prosperidade, inteligência emocional, inteligência financeira, vocês não estariam aqui fazendo essa coisa. Né? Vocês estariam, sei lá, outros desafios, mas não de trabalho e dinheiro. Se vocês estão aqui, é porque vocês ainda estão sendo leais à família de vocês. Tá? Então aí faz isso. Né? Eu devolvo para vocês, isso não me pertence mais, mas eu faço isso de forma amorosa, sem arrogância. Aí beleza, vocês escreveram isso num papel, certo? Aí o que vocês vão fazer com esse papel? Não vai guardar dentro da gaveta não, pelo amor de Deus. Dobra esse papel e aí vocês podem fazer duas coisas no sábado. Tem que ser no sábado, tá? Por que sábado? Sábado é o dia 7. 7 é o portal de Saint Germain. Saint Germain é o mestre da prosperidade, da abundância, da transmutação de crença, das lealdades, daquilo que a gente traz de nhaca da família. Então, esse papel, ele precisa ser queimado no dia 7. Não no dia literalmente 7, no 7º dia, que é no sábado. Ah, Jaque, ó, nesse sábado não consegui queimar, me esqueci. Então, no outro sábado você queima. Tá? Aí vocês vão pedir a chama violeta. Chama violeta, olha aqui. Eu limpo em mim e peço que a chama violeta limpe em mim. Isso daqui que é um padrão repetitivo da família que eu escolho deixar ir de forma amorosa. Você fala isso depois que você pedir a chama violeta. E aí você vai queimar. Queima esse papel e deixa a fumaça ir para o além. Com essa intenção, eu chamo a chama violeta para transmutar essas energias, essas crenças limitantes, esses padrões de escassez que já não me pertencem mais. Mas tem que ser num dia de sábado. Tá bom? Sábado é o dia do Mestre Saint Germain. Aí vocês podem pedir. Eu peço a divina consciência de luz do Mestre Saint Germain. Eu peço a chama violeta. Eu peço o 7º raio da chama violeta. Mas tem que verbalizar, tá? Pedir. Tá? Fez isso, meus amores? Aí a gente se vê na quarta-feira que vem, que daí a gente vai falar sobre o segundo portal. Diga, Amada. Aí, tipo, a gente pode alinhar isso também, né, com as outras coisas que você falou, que é cuidar, se atentar mais ao corpo, tomar água, essas outras coisas, tudo junto, né? E aí eu queria te falar que depois que a gente começou a mentoria e tudo, eu venho de forma instintiva, não sei como que eu explico, mas eu já venho sentindo essa necessidade de comer coisas mais naturais, de não... Até mesmo a carne vermelha eu não tô conseguindo mais comer, sabe? E assim, e de ter esse contato com a natureza, e de fazer exercício, coisas que, assim, eu nem sei fazer direito, mas eu acordo 5h30 da manhã, venho e faço a yoga que tem no YouTube de graça, que eu não preciso gastar. E assim, não sei se eu tô fazendo direito ou não, mas eu tô sentindo meu corpo mais equilibrado, sabe? Depois que eu comecei. Então, assim, e de uma forma, assim, uma necessidade mesmo, parece que é do meu espírito, sabe? E aí, né, quando a gente vê, assim, porque realmente essa disciplina, ela faz a gente se equilibrar muito mais, né? Quando a gente está em desalinho,
parece que a gente sente um incômodo e a gente não sabe de onde que está vindo aquele incômodo, né? Sim. E aí, à medida que a gente vai retornando para a gente mesmo, para nossa essência, enfim, parece que aquilo a gente vai se aquietando mais. Muito interessante. Sim, isso mesmo. Parabéns, bom. Então, é isso, a gente precisa estar nessa energia, porque, ó, o corpo, ele acompanha o nosso espírito. Quando a gente tá se cuidando, se alimentando, dormindo bem, comendo coisas saudáveis, tomando água, cuidando do pensamento, da emoção, porque o nosso espírito tá fazendo esse movimento. Porque o corpo é a casa, é o templo do nosso espírito, da nossa alma. Corpo doente é porque a alma já tá toda estrupiada, tá? Então, quanto mais saudável a gente tá, mais o nosso espírito fica acoplado no nosso corpo. E aí, sabe o que é legal? É o espírito que manifesta os nossos sonhos, os nossos desejos. Porque daí a gente só tá, ó, a gente tá aqui pensando como o espírito, não é mais daquela mente arcaica de sobrevivência. Entendeu? Vou indicar para vocês, ó, quem quiser comprar esse livrinho, ó, de Saint Germain, tá? É um livrinho bem pequenininho, se chama O Pequeno Grande Livro da Chama Violeta. Aí aqui fala dos 7 portais, tá? Ó. Aí aqui ele fala dos 7 portais, mais voltado para essa questão da disciplina. Eu complementei esses 7 portais com a visão sistêmica. Essa coisa dos ancestrais não tem aqui, tá? Essa visão ancestral fui eu, Jaqueline, que desenvolvi durante os meus processos de cura, tá? Mas aqui fala sobre a disciplina e a organização, tá? Então, ela fala lá como você pode trabalhar a disciplina e a organização. Daí eu vou ler aqui rapidinho para vocês. Ó. O primeiro portal é o portal da disciplina e da organização. O corpo físico é templo da alma. É o primeiro portal que deve obedecer à disciplina. É o corpo. Se a gente quer prosperar, eu falo muito isso, gente. Se você quer prosperar, cuida do seu corpo. É o primeiro passo que você tem que fazer para prosperar. É cuidar do corpo. Tá entendendo? Tá ouvindo, Ivone? Tá conseguindo ouvir? É o corpo. Então, dormir bem, se alimentar bem, ter pensamentos positivos, estar em ambientes saudáveis, com pessoas saudáveis, é o corpo, tá? É o primeiro passo. Tem gente que fica focado, sei lá, no trabalho, né, lá fora, e esquece do corpo. Sendo que o primeiro portal para prosperidade é cuidar do corpo. É fazer o yoga, a caminhada, a academia, tá entendendo? É o primeiro portal. Porque quando em desordem energética, fica propenso às disfunções e manifestações por meio de doenças. A partir do momento que você adoeceu, meu amor, já é. Um dos requisitos necessários para transpormos esse portal é saber perdoar, mas perdoar com todo o nosso sentimento, pois quem se ofende é a personalidade. Então, lembra que eu estava falando? Pessoas que têm problema com a família, né, com a mãe, pai, avós, filhos, marido, ou sei lá, né, os ancestrais, você está desconectado. Então, a mágoa, a raiva, quem tem mágoa e quem tem raiva não prospera, gente. Tem que fazer um trabalho de perdão, tem que fazer constelação, tem que se curar, tá? Se o corpo sente raiva, se o corpo sente mágoa, se o corpo sente tristeza, você tem que fazer terapia, não tem outro caminho, tá? Então, tá aqui o primeiro portal. Disciplina alimentar, disciplina no sono, disciplina nos pensamentos, disciplina nas suas ações, organizar o teu tempo. Tem gente que assim, né, acorda a hora que quer, vai dormir a hora que quer, come a hora que quer. Não, você tem que ter uma disciplina. Se você quer ser uma mulher próspera, você tem que ter disciplina nisso tudo. Organizar o lar, dando prioridade
para você achar de uma forma mais fácil o que precisa achar. Vamos dar um exemplo aqui. Você vai alugar uma casa ou uma loja. Você sabe onde é que estão os documentos, está tudo certinho os documentos, né? Você não precisa fazer esforço para achar. Isso é organização, tá? Então você sabe onde fica tudo. Você não vai, meu Deus, onde que tá, não sei o que, não sei o que. Pronto, você já está desequilibrando sua energia. Então a casa precisa estar sempre organizada. E depois, substituir vícios mentais por coisas positivas. Então, por exemplo, eu não consigo, sei lá, o trabalho dos meus sonhos, ou eu tenho medo de não ter dinheiro suficiente. Isso é um pensamento negativo. Então, você pode começar a mudar. Por exemplo, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo que eu faço, tudo que eu me proponho a fazer, prospera. Eu tenho uma crença que é assim, tudo que eu toco vira ouro. Eu tenho essa crença. Tudo que eu toco vira ouro. Daí eu já começo por mim, né? Depois eu vou lá nas minhas coisas, abençoo os meus móveis, meus animaizinhos, abençoo meu filho, esposa, as pessoas que estão ao meu redor, meu trabalho, meu celular. Entenderam? Porque a gente tem esse poder. Tudo que eu toco cresce e prospera. Olha que crença maravilhosa. Né? Assumam essa crença também. Então a gente precisa mudar o padrão de pensamento. Quem tem padrão de pensamento negativo não prospera. É muito difícil. Que preguiça. Que não sei o quê. Que mimimi. Você não cresce, você não prospera assim, entendeu? Então você tem que cuidar também da disciplina mental. Disciplina mental é pensamento positivo. Vai dar certo. Mas eu nem sei como, mas vai dar certo. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu queria fazer um curso. O curso custava R$10.000 e era bem na semana do meu casamento, gente. Em 2016. E assim, o dinheiro que eu tinha eu tava gastando pro casamento, né? Que eu tinha na época. E aí eu falei, meu Deus, eu quero esse curso, eu vou fazer esse curso, eu nem sei como, mas eu vou fazer. E o recurso financeiro chegou até mim. Então, assim, muitas vezes a gente acha que o esforço tem que vir da gente. E não, a gente precisa ter fé. Isso é o poder mental. Nem tudo precisa vir por meio do nosso esforço. Porque se eu olhasse a minha conta bancária, gastando com o casamento, você acha que eu ia fazer um curso de R$10.000? Jamais, mas eu entreguei algo maior. Falei, eu vou fazer esse curso. Eu não sei como, mas o recurso vai vir de alguma forma. Vocês entenderam? Isso é o pensamento positivo. E aí você solta para o universo, porque a gente não precisa controlar tudo. Tem coisa que a gente não precisa controlar. Tem coisa que a gente só precisa acreditar que vai dar certo. Entenderam? Virgínia pegou o bonde andando, mas já deu até para tomar uns tapinhos de luva aí, né? Com certeza. Tá na praia, minha rainha? Hoje eu cheguei hoje. E Não nós sei por que eu coloquei na minha cabeça que era 8 horas da noite. Mas eu vou ver a gravação, vou anotar tudo direitinho. Faz. Uhum. Então é isso, tá? Então a gente vai ancorar toda essa força. Lembra? Então eu preciso ancorar o meu corpo. O corpo é o primeiro portal da prosperidade. Anota isso. O corpo é o primeiro portal da prosperidade. Se eu tenho um corpo doente, emoções doentes, pensamentos doentes, se eu me alimento mal, se eu durmo mal, você está em contração. Contração é a energia contrária da prosperidade. A prosperidade é expansão. Entendeu? Tudo que é o contrário de expansão é a contração. Contração, medo, falta de disciplina, pensamento negativo, ambiente sujo, desorganizado, mal-humorado e por aí vai. Fecha o teu campo. Campo fechado não tem abertura para entrar prosperidade.
Porque a prosperidade, ela tá em emoções elevadas, como alegria, amor, felicidade, pensamentos positivos, eu posso, eu consigo, eu realizo, disciplina física, durmo bem, acordo cedo, durmo no horário certo, tomo água, me alimento bem, minha casa é limpa, é organizada, meu guarda-roupa só tem aquilo que eu realmente preciso. Entendendo? Então, o corpo é o primeiro portal para a gente começar a prosperar. E de uma forma sistêmica, falando, ancorando as raízes ancestrais. Fechou, minhas amadas? Por hoje, primeiro dia, primeiro encontro, primeiro portal, raiz. Lindo, né? Vamos então encerrar com um exercício aqui, ó, sentindo o seu corpo. Vai batendo aí no seu corpite, ó. Vai respirando, ó, movimenta o seu corpo. Olha que delícia essa energia. Olha, vai estralando a coluna. Ó, toda vez que você se conecta com o seu corpo, você se conecta com as suas memórias, né, com toda a sua ancestralidade, com quem te deu a vida, que abriu o primeiro portal para você chegar na vida. E aí você vai agradecendo. Sou grata por este corpo, pelas minhas células, por essa mente, por esse cérebro. Você vai agradecendo o teu corpo, ó. Sou grata a este corpo que é a casa da minha alma. Eu existo, eu faço parte deste mundo, eu faço parte da matéria. Obrigada, queridos pais e queridos ancestrais, pelo sim que vocês me deram para estar na vida. A partir de agora, farei algo de bom com a minha vida. E diz pro teu corpo, querido corpo, a partir de hoje, eu vou te olhar com amor. Querido corpo, a partir de hoje, eu me comprometo a colocar coisas boas dentro de você. Pensamentos bons, emoções boas, cuidar da minha alimentação, tomar água, dormir bem. Obrigada, querido corpo, por ser a casa da minha alma. Eu amo você, eu amo você, eu amo você. Gratidão. Ó, perceba como que o corpo fica. Parece que ele tem uma consciência. Olha, nossa, que bom que você tá olhando pra mim agora. Verdade. Então, primeiro portal para prosperidade, cuida do corpo, tá? E abençoe o corpo. Fala, querido corpo, pega, ó, abraça, faz assim. Tá sentindo o teu corpo, hein? Se conecta com o teu corpo. Sabe? Faz massagem no seu corpo, faz carinho em você. Respira, sinta a respiração, vai dando carinho para todas as suas células, ó. Queridas células, eu amo vocês. Obrigada, obrigada, obrigada. Ó, estão vendo? A energia muda. Tá? Quando fazer isso, Jaque? Todo dia, um pouquinho, acordou de manhã, se abrace. Faz uma caminhada. Toma uma água boa, saudável. Coloque um alimento bom, mas conversa com o teu corpo. Teu corpo é a casa da tua alma. Lembre disso. E traz a força ancestral. Eu chamo a força dos meus ancestrais. E aí você fala assim, hoje vai ser um dia incrível, muitas coisas boas estão vindo em minha direção. Todo dia de manhã, quando eu acordo, eu vou levar o cachorro no jardinzinho ali para fazer xixi, eu já falo, hoje vai ser um dia incrível, muitas coisas boas estão vindo em minha direção e eu me abro para receber. Daí lá eu já começo a movimentar meu corpo, faço uns alongamentos. Já viu os bichinhos quando acorda? A primeira coisa, canta, bate as asas, espreguiça a coluna. Por que a gente vai ser um animal, no bom sentido da palavra, acordar e já ir, tô preocupada com o trabalho, com não sei o que, briga.
Vamos fazer igual os animaizinhos da floresta aqui, ó. O que é o cantar dos pássaros? Deixa eu salmodiar esse dia. Bom dia, dia lindo! Cheguei, tô aqui na vida. Você vê, o nosso comportamento reflete os nossos filhos, né? Eu acordo de manhã, abro a janela e falo: bom dia lindo, bom dia, sol, bom dia, passarinhos, né? Eu vou falando assim. Aí meu filho, esses dias, mãe, vem aqui. E eu, meu Deus, deve estar tendo um pesadelo, né? Isso era mais ou menos umas 6 horas da manhã. Mamãe. Daí pensei que ele tava tendo um pesadelo. Eu falei, sabe quando vem aqueles pesadelos? É tão ruim, né? Daí eu fui lá correndo no quarto dele. O que foi, filho? Abre a janela que eu quero ver o dia lindo. Vocês têm noção disso, gente? Tudo que a gente está fazendo está refletindo em tudo que está ao nosso redor. Nós somos exemplo, tá? Então, assim, acorda de manhã e comece a salmodiar o teu dia. Vocês vão ver, meus amores, não tem como não ser próspero quando você agradece por tudo que você já é, que você já tem. A prosperidade, ela é natural, desde que comece pelo corpo, né? Pela mente. Fechou? Legal, né, Ruby? Então, pra gente encerrar, vou passar rapidinho, que a gente tá numa turma pequenininha, gostoso, né? Ivone, por que valeu a pena estar neste encontro de hoje? Aprendizado, né? Porque a gente conhece tanta coisa, né? Eu fiz uma escolha certa para mim. Que maravilhoso! Parabéns. Monique, por que valeu a pena estar aqui? Gente, é porque sempre vale, né? Porque eu acho que você consegue passar as coisas e aí eu acho que você consegue fazer com que a gente sinta também a importância no que você está falando. Então, eu acho que toda vez que eu termino de falar com você, eu me sinto tão motivada, tão assim, ó, encorajada, que assim, realmente eu consigo fazer o que me foi proposto, sabe? A gente percebe quando você se expressa que naquilo tem muita verdade, e aí faz muito sentido para mim e faz muito sentido também buscar aquilo para mim, sabe? Eu te amo, eu sou suspeita porque eu te amo, então vou ficar falando aqui até amanhã. Também te amo, obrigada. Amo todas vocês. Rúbia, por que valeu a pena estar aqui hoje, minha amada? Aí, estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim. Sim. Então, a aula fantástica, muito boa mesmo, né? Eu sou nova aqui, estou começando agora, né? Tem alguns dias. Então, assim, muita coisa ali estou aprendendo, igual a questão da faxina da casa, né? Da organização. Muitas coisas que você falou ali, eu fui anotando, coisas que eu não sabia, né? Então, assim, é incrível. E também para a gente desenvolver, né? Como você falou ali, que todo dia a gente tem que conhecer coisas novas, aprender coisas novas para desenvolver o nosso cérebro. Você falou até uma palavra ali, eu fui anotando tudo. Para a gente desenvolver. Então, assim, só o fato de você estar aprendendo coisas novas, às vezes é uma coisa, assim, para mim, muita coisa que foi nova mesmo, mas às vezes é coisa que a gente já leu, ou sabe que tem que fazer diferente, mas no dia a dia você não faz. Eu não faço. Acorda, sai correndo, se atropelando, né? Não faz, não cuida de si. Então, é bacana o olhar para si, né? E uma evolução constante. Então, valeu a pena demais, assim. Estou ansiosa para os novos encontros. Legal. E Virgínia, obrigada, Rúbia. Imagina. E Virgínia, por que valeu a pena estar no que você chegou naquele, como é que fala? Nos últimos minutos do escanteio. Mas que bom que você veio. Teve gente que nem veio. Mas
Eu achei que você nos lembra de fazer as coisas simples da vida que a gente esquece de fazer, né? E se nos voltarmos para as coisas simples, que é o amor próprio, o amor à vida, né? Ao agradecimento, lembrar de nós mesmos, se nós nos voltarmos para isso, voltar todos os dias, igual você falou, ir para a questão da organização da casa, que é uma organização interna, né? Que isso reflete na organização interna. Então, se nós nos voltarmos para coisas simples, a gente vai entrar em equilíbrio. Sim. Então, quer dizer que é com coisas simples que a gente se equilibra com a energia divina. Né? Então, nós temos que nos conscientizar. E só que eu acho ter você para nos lembrar, né, toda hora essa mentoria, isso é muito importante, porque a gente dispersa no nosso dia a dia. Né? Então, ter uma pessoa como que possa nos manter na disciplina da simplicidade e de nos voltarmos para nós mesmos, da questão da limpeza externa para refletir a limpeza interna da cabeça, é muito importante nos estar lembrando todos os dias das coisas simples que temos que fazer. Isso. Então, assim, você me passam, assim, uma maestria. Então, para mim, está sendo muito legal fazer esse trabalho e é um investimento que eu estou fazendo em mim. Eu acho que todo mundo tem que conscientizar que nós precisamos investir na gente mesmo, né? Separar um momento que tem uma pessoa que tem mais conhecimento e possa nos passar a necessidade de voltarmos para nós mesmos. E é bom ter uma pessoa para toda hora, olha, você tem que pensar em você, você tem que se limpar a sua mente, limpando a sua casa, você vai se limpar a sua mente. E toda hora nos voltarmos, eu acho que a nossa tendência é de crescimento. Sim. Então, eu tenho só a agradecer a você, que eu te falei, que eu já vi os defeitos em mim de começando a surgir, eu não posso parar de jeito nenhum, né? Eu tô engateando, né? Como você sabe. Temos que seguir firmes, juntas. Que legal. Obrigada, Virgínia. Então, eu vou dizer aqui, pegando toda essa fala aqui, ó, que nós trouxemos aqui, e falar o seguinte: o essencial da vida é simples. Vamos meditar em cima dessa frase, ó. O essencial da vida é simples. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, ó. Eu tive um perrengue financeiro que para vocês terem uma ideia, algum tempo atrás, a minha mãe teve que me sustentar, assim, mesmo depois de formada, tudo, com faculdade, vários cursos. Entrei numa depressão e acabei perdendo tudo. E a minha mãe teve que cuidar de mim. E aí, eu ficava pensando naquela situação, né? Meu Deus, o que eu tenho que aprender com isso daqui? Porque para mim é como se eu tivesse regredido. Mas não foi uma regressão. Foi justamente assim, o meu espírito falando para mim, Jaque, você fica tão preocupada com as coisas lá fora, porque eu só queria construir. Ai, ter clínica, e ter carro, e ter casa, e e eu conseguia tudo isso. Só que eu me abandonava. Eu não tinha essa coisa do amor próprio, de cuidar de mim, de ter um tempo para organizar minha casa, para organizar meu corpo, a minha mente, fazer meu yoga. Eu não tinha esse tempo. Eu trabalhava das 7h30 da manhã até as 9 da noite. Então, o que aconteceu? É como se assim, a vida me deu uma rasteira, falou, não tá certo isso, você não tá cuidando de você. Não adianta você... A gente quer bens materiais? Sim, claro que sim. E eu quero conquistar minhas coisas, né, novamente, tudo isso. Estou conquistando. Mas o que eu aprendi? Em primeiro lugar, o primeiro portal da prosperidade é o corpo. E aí foi isso que eu comecei a fazer.
Aí eu comecei todo dia de manhã a fazer essa disciplina mental, espiritual, meus rituais de oração, meus mantras, meu yoga, todo dia de manhã, me conectando com as minhas raízes. Gente, em um ano eu prosperei muito mais do que nos últimos 15 anos de faculdade tendo negócio próprio. Em um ano. Eu me esforcei para trabalhar mais? Não, eu trabalhava 4 horas só. O que foi de diferente de trabalhar das 7h30 da manhã para as 9 da noite e trabalhando 4 horas e ganhando muito mais do que quando eu era dona de espaço e tudo mais que eu tinha na época? Eu comecei a olhar para mim, para o meu corpo, para minha disciplina, né, para o meu cuidado. E aí, naturalmente, a prosperidade veio. Naturalmente. Eu não precisei fazer esforço para vir quem precisava vir para eu ter o recurso financeiro. E em um ano eu prosperei mais do que 15 anos de empresária que eu era alguns anos atrás. Só cuidando do corpo. Do corpo. Então, vocês nunca mais vão esquecer disso. O primeiro portal da prosperidade é o corpo. Se você olhar para fora, se você se abandonar, você pode até prosperar, mas vai ser arrastado. Tá? Então, ó. É de dentro para fora, não é de fora para dentro. Se você cuidar de você, você prospera. Se você se abandonar e ficar olhando só para fora, você pode até prosperar, mas quando você perder tudo, meu amor, aí só Deus na causa. Só Deus na causa. E assim, então, encerramos. E vamos encerrar, então, com essa frase, ó. O essencial da vida é simples. O corpo é o primeiro portal da prosperidade. Vamos meditar durante a semana nisso, tá bom? O primeiro portal da prosperidade é o corpo. Então, deixa eu cuidar desse corpo. Até porque, sem saúde, a gente não chega em lugar nenhum, né? Certo? Sintam-se abraçadas, sintam-se pertencentes e caminhamos juntas, tá? Um beijo no coração de vocês, então, e até semana que vem. Lembre de fazer a carta e queimar no sábado, tá? Anotaram aí certinho, né? Ai, dá uma tristeza, né? Me lembro do programa da Xuxa, quando a Xuxa... Tchau, menina. Vamos lá. Com Deus. Beijo, tchau. Fiquem com Deus. Com Deus. Tchau.